into the world, into the sea, to find the love that makes you free. E aí galera, tudo bem? A partir de hoje a gente vai começar uma série de vídeos que nós vamos gravar falando um pouquinho das nossas experiências de viagem, mais especificamente, principalmente para quem colou na escola, sobre história, geografia, religião, arte e cultura. E nesse vídeo a gente começa falando sobre a Bolívia. Fala pessoal, tranquilo? Então olha só, a gente vai começar então nossos vídeos aí falando sobre a Bolívia. A Bolívia é o nosso vizinho aí, um dos países mais baratos para se viajar, o país que a gente mais gosta, a gente foi várias vezes já. A Bolívia é o seguinte, é um país relativamente pequeno em relação à população, tem cerca de 11 milhões de habitantes. O território já é um pouco maior, né? Ele é um pouco maior que o Mato Grosso, um pouco menor que o Pará. Em relação ao território também, a Bolívia ela é o país que tem a maior fronteira com o Brasil. Ou seja, são 3 mil quilômetros, um pouquinho mais de 3 mil quilômetros de fronteira. Só que essa fronteira não é tão assim, agitada, não é tão habitada, né? A densidade demográfica é muito baixa. Então por quê? Porque lá no norte, principalmente na região que ela faz fronteira com Acre, com Rondônia, é muito o quê? Muita floresta amazônica e tal. E mais para baixo, no Mato Grosso do Sul, já é uma região mais próxima do nosso Pantanal. Então galera, olha só, a Bolívia, assim como o Paraguai, é um dos poucos países da América aí que não tem saída para o mar. Isso aí atrapalha demais a Bolívia no desenvolvimento econômico dela, questão de importação, exportação. Além disso, ela tem um mal-estar danado. Por quê? Ela tinha esse acesso ao mar, só que acabou tendo que ceder parte do território dela para o Chile, depois da derrota da Guerra do Pacífico, em 1883. E o curioso é o seguinte, a Bolívia, apesar de ela não ter saída para o mar, ela possui uma marinha. Exatamente, ela tem uma marinha que fica localizada, a base principal na cidade de Copacabana, às margens do Lago Titicaca. Interessante que tem até uma frase lá, que fala mais ou menos assim, a gente não tem o mar agora, já teve e vai voltar para nossas mãos um dia. Ou seja, eles têm esperança ainda de que vai ter ainda a saída para o mar novamente. Olha só, em relação ao território, ao relevo, é muito diversificado, porque a Bolívia ela tem basicamente 4 regiões. Primeiro, a Cordilheira dos Andes, que é a mais famosa. Só para a gente ter uma ideia, a Cordilheira dos Andes, para quem não lembra, ela começa lá no extremo norte da América do Sul e vai até o extremo sul, até a Terra do Fogo, lá na Patagônia, no Chile e na Argentina. Então, olha só, na Bolívia, essa cordilheira, vamos dizer que ela alarga. Quando ela alarga, entre uma parte e outra da cordilheira, forma o quê? O altiplano. Então, ou seja, a gente já tem aí a primeira característica, que é a cordilheira. No meio tem o altiplano, que é onde está, por exemplo, a cidade de La Paz, onde está o Titicaca, onde está o Salar de Uyuni. Depois vai ter outra camada dessa cordilheira e depois uma outra característica que na hora que começa a baixar, a gente tem cidades, por exemplo, de Cochabamba, que já tem uma altitude média de 2.500, 2.400. E por último, praticamente no mesmo nível aí do nosso Pantanal, no mesmo nível da Amazônia brasileira, a gente tem as terras baixas, as planícies lá. Muito calor, muita floresta, muita umidade, completamente diferente lá da altitude. Isso aí não é só questão só de relevo não. Até as pessoas, até o clima, a economia, isso aí vai impactar muito na história da Bolívia. Então, moçada, olha só, a Bolívia ela é um país independente a partir de 1825. Como a maioria dos países da América do Sul tiveram independência mais ou menos na mesma época. O Brasil, todo mundo sabe, 7 de setembro de 1822, a Bolívia vai ser um pouquinho depois, 6 de agosto de 1825. O nome Bolívia é uma homenagem a um dos libertadores da América, que foram os caras aí que lutaram pela independência de vários países. Se você torce, por exemplo, Botafogo e não conhece nada de libertadores da América, o principal deles, libertador, é o Simão Bolívar, daí o nome Bolívia. Outro libertador também que tem o seu nome na história da Bolívia é o Sucre, Antônio José Sucre, que vai levar o quê? O nome dele vai ter homenagem a uma cidade, uma das capitais. Muita gente também não sabe que Sucre é a capital constitucional da Bolívia. Só que qual que é a diferença? Sucre é onde fica o poder judiciário. Já a outra capital, onde fica o poder executivo e o legislativo,
né, que é a capital administrativa, é La Paz. Então a gente tem muitos erros em livros de história, alguns atlas, colocando só La Paz. A maioria das pessoas pensam que é só La Paz. Tá? Então a capital é dividida entre Sucre e La Paz. Então tá, gente, a gente falou sobre La Paz, né, falamos sobre Sucre, mas também muita gente não sabe que a cidade mais populosa, que é até mais rica, né, da Bolívia, não é nenhuma dessas duas. Né, é Santa Cruz de la Sierra, né, que fica ali, né, a nível do Pantanal, ali, né, uma cidade que muita gente passa por ela, principalmente quem vai pelo trem da morte. Muita gente pensa, pô, La Paz é muito maior, mas que na verdade, muitas vezes a gente fala de La Paz, mas coloca a população de El Alto, né, que é a vizinha ali de La Paz, onde inclusive fica o aeroporto. E essa questão aí de relevo, né, de altitude, de economia, acaba virando uma rixa no país. Tá? A gente anda pelas ruas de Santa Cruz, por exemplo, a gente vê várias pichações, várias coisas assim relacionadas ao povo de mais raça, mais indígena, ou seja, tem um racismo em Santa Cruz da Sierra, né, os chamados cambas, ou as províncias da meia-lua. Né? A meia-lua seria o quê? Um mapa da Bolívia que parece, né, um meia-lua, não o mapa inteiro, tá, gente? As províncias, que se não me engano, é o Beni, Pando, Santa Cruz e uma parte, né, de Chuquisaca e de Tarija. Esse pessoal aí, eles têm tanta rixa com o pessoal da altitude, vamos dizer assim, dos Andes, que eles chegaram, né, a propor, né, uma autonomia, quase que praticamente uma independência, querem se separar, né, da Bolívia. Então, assim, é uma questão racista mesmo, né? A gente vê pichação nos muros, porta de banheiro, então, o que tem de coisa chula, né? Nessa rixa, a gente palavreados aí, xingando uns aos outros, né? É uma coisa que acontece na Bolívia, assim. Agora a gente vai falar um pouco de história, né? Quando a gente fala em história e lembra da Bolívia, a gente pensa logo o quê? O Império Inca, né? Na Cordilheira dos Andes e justamente o Império Inca. Não está errado não, né? Óbvio, o Império Inca faz parte sim, né? A Bolívia fez parte desse império. Só que tem muito mais que isso, né? Uma das principais, né, civilizações que habitaram lá a Bolívia, né, há muito tempo, bem antes dos Incas pensarem em existir, já tinha a civilização de Tiwanaku, que fica ali com 70 quilômetros de La Paz, 20 do lado de Titicaca. É uma civilização muito, muito importante. E vamos dizer que muita coisa que a civilização de Tiwanaku fez, né, ela acabou ensinando os Incas, principalmente a questão de corte, né, de pedra. Né, muitas pedras estão cortadas lá em Tiwanaku, muitos antes dos Incas, né, ninguém sabe muito assim como que eles cortavam. Para quem é fã aí da teoria dos astronautas, né, dos deuses astronautas, ou do alienígenas do passado, como está no History, né, é lá que fica, né, ao lado de Tiwanaku, fica as ruínas de Pumapum, que é onde tem os cortes mais assim, vamos dizer, mais doidos, né, das pedras, lá do jeito mais estranho que eles cortavam. Tá um exemplo aí. Além do povo Tiwanaku, né, da civilização Tiwanaku, existiam vários reinos, né, chamados reinos aimaras, que a gente vai colocar aqui embaixo o nome de alguns desses reinos depois. Outra coisa para a gente entender, né, da questão dos Incas e da Bolívia. A Bolívia fazia parte do chamado Collasuyo, seria a questão da Bolívia. Vou entender isso aí. O Império Inca, ele é chamado pelos próprios Incas na língua quechua de Tahuantinsuyo, que seria o Império das 4 regiões. No caso, Collasuyo, onde está a Bolívia, é uma dessas regiões. A gente vai falar um pouco mais dos Incas em outros capítulos aí, em outras aulas nossas aí para frente, né, quando a gente for falar do Peru, né, ou também um pouco do Equador também, beleza? A questão da colonização espanhola, ela começou, né, em 1535. Né, então as primeiras cidades começaram a ser formadas, né, foram fundadas pelos espanhóis. A gente vai dar mais importância a uma delas, que é a cidade de Potosí. Muita gente ouviu falar pela altitude que ela fica, na cidade fica mais de 4.000 metros de altitude. Né, e Potosí ela foi referência, né, para a Espanha na mineração de prata. Né, na cidade de Potosí tem um chamado Cerro Rico, né, uma montanha que fica colada na cidade, onde a Espanha, né, extraiu ali, explorou toneladas e toneladas de prata. Até hoje existe extração lá, não de prata, mas de estanho. Tá? Essa prata que a Espanha tirou, ela era escoada principalmente pela Bacia da Prata. Entendeu? Desciam pelos rios e iam sair lá embaixo, né, no Uruguai, na Argentina, para poder depois, né, da Bacia do Prata, poder seguir lá para a Europa, para a Espanha. Então, gente, olha só, recentemente a Bolívia passou por uma onda de protesto, né, que perderam, né, a linha, vamos dizer assim, e começou a ter muita violência e ameaças, e uma das soluções do Evo Morales foi o quê? Renunciar. Essa renúncia dele acabou significando o quê?
a perda, né, do poder, principalmente daquele que protegia ou que tentava fazer um governo mais de esquerda, né, defendendo a população indígena, né, o tal dos plantadores lá de coca, né, os cocaleiros, como eles chamam. E, né, atualmente, né, com a saída do Evo Morales, a tendência é que as elites, né, da parte baixa lá da Bolívia, né, principalmente das províncias do Meia-Lua, lideradas por Santa Cruz, acabam chegando, né, tomando o poder, e vai fazer provavelmente, né, uma política voltada para as elites, ou seja, provavelmente vai piorar em muito a situação do povo da Bolívia. Vamos aguardar agora, porque está acontecendo isso, né, nesse momento. Oi, pessoal! Agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a cultura boliviana. É uma cultura riquíssima. Para a gente entender, né, como que se processa os costumes locais, a gente tem que falar um pouquinho sobre as diversas etnias que convivem ali naquele país, né? O próprio país, ele se intitula um país plurinacional. A gente está falando de descendentes nativos, né? Os aimaras e os quechos, que são a maioria, provavelmente por volta de 55% da população. Temos também os mestiços, que são mais ou menos 30% dos que convivem ali, e uma minoria de brancos, 15%, mas entre esses números aí também a gente tem outras comunidades, né, como os guaranis, os chiquitanos, e se vocês visitarem a Bolívia, provavelmente vocês vão se deparar com um povo bem diferente, né, eles originalmente eram descendentes de alemães, é uma comunidade religiosa, aqui falando dos menonitas, né, é uma comunidade que hoje em dia eles são produtores agrícolas, né, vendem essa produção e por isso eles têm até uma situação privilegiada ali no país. Não vou me prolongar sobre os menonitas, né, que a intenção aqui é falar sobre os bolivianos, a cultura boliviana. Então, tendo em vista, né, a porcentagem de população nativa, a gente percebe que apesar das ameaças e da perseguição do Estado e da religião católica, os costumes tradicionais eles ainda permanecem assim bem arraigados na população. Aconteceu mais ou menos como no Brasil, né? Os índios, os africanos tiveram que largar a sua cultura de origem, largar entre aspas, né? Tiveram que se distanciar um pouco da sua cultura de origem, mas para continuar poder cultuar os seus deuses, eles tiveram que sincretizar os santos da tradição católica, da religião católica, que se pareciam, né, em termos de poderes e costumes. Por exemplo, quando eles estavam lá cultuando a Iansã, na verdade eles apenas trocaram o nome da deusa, da entidade, né? Eles falavam que era Santa Bárbara, para o senhorzinho e para os capatazes. Então, eu falei, eu tô cultuando a Santa Bárbara, então tranquilo, pode continuar no seu culto, mas se for Iansã não pode não. Então aconteceu mais ou menos dessa forma, né? Lá também, um exemplo desse sincretismo na Bolívia foi o cacto São Pedro. Ele é um cacto, é uma planta de poder usada milenarmente assim, em diversas culturas andinas, provavelmente em qualquer lugar que você, qualquer mercado, que você estiver andando pela Bolívia, você vai encontrar à venda ou então sendo usado. Ele é um cacto que tem poderes de autoconhecimento e de aproximação com o superior, né, com o mundo astral. E para continuar utilizando esse cacto, né, que anteriormente na língua aimara se chamava Huachuma, eles simplesmente mudaram o nome para São Pedro, né, para ficar mais apresentável assim para a igreja, né, e eles poderem continuar, né, fazendo uso do chá, do cacto. Porque, né, esse sincretismo é próximo. Vocês verem que o cacto ele te leva aos deuses, ele abre as portas do céu. O São Pedro, né, é o detentor das chaves da porta do céu. Então é um paralelo bem próximo aí a gente vai ter, né? Os dois, tanto o São Pedro como o cacto, o São Pedro, o cacto Huachuma, eles te levam ao mesmo lugar. Então a gente entende que a religiosidade é uma parte muito importante, né, da cultura boliviana.
E a gente entende também que ela vem passando por diversas transformações, né? Não é uma coisa estática, né? Os mais velhos cultuam de um jeito, os mais novos de outro, mas as tradições elas vêm se reinventando para poder permanecer. Dizer, né, que está cultuando seus antepassados, que faz uma mesa ritual para prestar homenagem a um parente que morreu, você andando na rua, provavelmente, sem marcar data nenhuma, você vai ver algum tipo de festividade acontecendo. Então, nessas festividades, ao mesmo tempo que a gente tem o culto a Pachamama, a gente tem também o culto a diversas virgens, né, da religião católica, como Nossa Senhora de Copacabana. Tem algumas comunidades aimaras ali perto do Lago Titicaca que também tem uma grande devoção ao santo chamado Santiago Maior. Né? A gente tem o deus Tupã, que é o deus do povo Guarani. E eu tô lembrando agora de uma entidadezinha chamada Equeco. Ele é bem comum assim nas famílias bolivianas. Qualquer lugar, qualquer casa, residência que você conhecer, você entrar, ou qualquer estabelecimento comercial, provavelmente você vai encontrar esse homenzinho com aquelas toucas coloridas, né, fumando, não sei se é um charuto ou um cigarro. E você olha assim e fala assim, gente, que esse homenzinho tá sendo... Por que ele tá sendo cultuado, né? A gente não entende. Né? E normalmente eles colocam dinheiro em volta dele, comida... Mas Deus, né, é uma entidade relacionada à fartura, à sorte, à boa-aventurança. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o culto a Pachamama, a gente percebe que é uma tradição muito ligada à natureza. Né? São povos extremamente relacionados com o seu ambiente natural. Eles acreditam que existem lugares que têm um poder místico, né, uma magia, são lugares fortes como os cumes, os picos das montanhas, as nascentes dos rios, e por isso o tempo todo eles estão fazendo rezas, né, fazendo preces a esses poderes naturais. Eles amam profundamente a terra e se sentem como sendo parte dela. Por exemplo, quando eles vão iniciar o plantio, eles fazem culto, eles têm rituais para praticamente tudo, para nascimento, para o primeiro corte de cabelo, para a reprodução do gado, para a morte, né? Inclusive lá em Tiwanaku tem as chupas, que eram monumentos funerários. E provavelmente também quando você estiver andando ali pelo Mercado das Bruxas, vocês vão ver diversos fetos de lhama. Esses fetos de lhama, eles também estão relacionados com a tradição religiosa dos bolivianos. Eles acreditam que o feto de lhama, ele traz sorte. Então, quando eles vão construir uma casa ou fazer um plantio no terreno, eles enterram o feto de lhama e eles acreditam que isso vai trazer boa-aventurança e sorte para eles, né, nesse novo empreendimento. Bom, falando mais especificamente sobre a arte agora, a gente percebe que a manifestação de arte mais predominante, né, além da arquitetura, vamos falar também um pouquinho, é a arte têxtil, né? Qualquer lugar que você, qualquer feira, né, você vê ali aqueles tecidos maravilhosos, né, ou já, hoje em dia já sendo produzidos industrialmente, né, como aqueles mais artesanais mesmo, produzidos pelas mãos das mulheres em seus teares. Provavelmente, se você for na feira de Tarabuco, você vai ver alguma mulher ali com seu tear tecendo, e para eles o tecido é muito importante, o tecido é um bem de troca, o tecido pode ser deixado como herança de família. Então, com os tecidos eles fazem diversas coisas, né? Eles usam para bolsa, para toalha de mesa, colcha de cama, sapato, cinto, usam também como sling, né, para carregar as crianças. É usado também na vestimenta tradicional, né? A gente acha que aquela roupa de chola, né, aquele chapéuzinho coco, vem dos aimaras, né, dos povos nativos, mas essa vestimenta ela teve início mais ou menos por volta do século XVIII, quando o Estado proibiu os indígenas, né, de cultuar ou de se vestir de qualquer forma que se lembrasse dos antepassados, né, dos incas. Então as mulheres começaram a usar essa saia, né, que eles chamam poleira, esses blusões, essas mantas e o chapéuzinho coco, que é inglês, né, na verdade.
mas eles têm ainda as vestimentas tradicionais que são usadas mais nas festividades, como os carnavais, né, e as festas litúrgicas. Bom, se tratando de pintura e escultura mais especificamente, quando a gente fala de pintura, a gente vai pensar na pintura rupestre, que passa por diversos períodos, né? Tem do período pré-colombiano, pré-inca e até o do período inca também. Esses sítios arqueológicos da Bolívia, infelizmente, eles não são bem explorados turisticamente, estão meio abandonados, né? Em Camachai, ali em Chuquisaca, Alacala, que é um sítio que fica em Oruro. Com relação à escultura, a gente sabe que remonta ao período de Tiwanaku, o monólito de Bennett, que é uma das formas mais expoentes assim, da cultura de Tiwanaku, e tem também os relevos ali da Porta do Sol. Vamos falar um pouquinho agora sobre a arquitetura, né? A gente tem principalmente as ruínas arqueológicas, né? Primeiramente, Tiwanaku, né? Que, como o Alexandre falou, até hoje é estudado assim e as pessoas ainda não sabem exatamente dizer como que aquilo foi construído, né? Que tipo de tecnologia eles tiveram para executar obras tão grandiosas. A gente tem também o Forte de Samapaita, que é o maior petróglifo do mundo. Ele foi usado como centro cerimonial e também provavelmente teve funções astronômicas. A gente também tem o Calorco, que é um sítio arqueológico da época dos dinossauros. É bem interessante, porque você vê várias pegadas certinhas assim, de dinossauro. Eles acham que antigamente era tipo uma margem de rio, né, lamacenta, e que com o tempo, né, com a movimentação geológica, essa margem, essa placa onde tinha esse rio, ela subiu e hoje é um paredão vertical de 25 metros de altura, se não me engano, com as pegadas de dinossauro. É muito legal. A gente tem também o Incalacta, que eu acho que é uma espécie de forte militar que foi construído para conter o avanço dos povos orientais querendo tomar os vales férteis, então fizeram o Incalacta meio que para barrar o avanço desses povos. E o mais interessante que eu acho, que está praticamente abandonado, assim, quase não tem visita, chama Scanaiuau, o nome aqui que eu não lembro. Mas ele é bem parecido com Machu Picchu, ele foi feito no pico de uma montanha e as construções, né, os muros feitos lá, tem assim uma tecnologia surpreendente. Tem também aquela que é super conhecida por todo mundo, que é a mais visitada, que é a Isla do Sol, que tem diversos templos, né, e dizem que até lá foi o nascimento da cultura inca, né, dizem que lá que nasceu Manco Capac e a Mama Ocllo, e lá teria sido a origem do Império Inca, né? Então é muito importante para a cultura boliviana. Durante o período colonial, destacam-se algumas construções que foram influenciadas pelo barroco, né, ali no século XVIII, porém esse barroco ele vem bem permeado com alguns elementos mitológicos nativos. A gente tem a igreja e convento de São Francisco, tem também a igreja de São Lourenço de Carangas e as igrejas das missões jesuíticas de Chiquitos. São obras representativas desse período da história arquitetônica boliviana. Então, após a independência, novos estilos começaram a fazer parte da arquitetura. A gente tem aí o neoclássico, bem marcante na construção da Catedral de Potosí, e o Beaux-Arts francês no Palácio Queimado e na Catedral de Santa Cruz de la Sierra. No final do século XIX, sobrepõe-se a esses estilos um grande ecletismo, principalmente em obras como o Principado de La Glorieta, que combina mais de 14 estilos arquitetônicos diferentes. Bom, falando um pouquinho mais da arquitetura, a gente tem os maiores expoentes ali em volta da Plaza Murilo, em La Paz.
né? No centro da praça tem um monumento a Pedro Murilo, que foi um dos libertadores, né, da Bolívia. Então o monumento é em homenagem a ele. Esse monumento é feito em bronze, tem mais de 3 metros de altura. Ali em volta da praça também a gente tem a Catedral Metropolitana de La Paz, que foi construída, mas depois teve que ser reconstruída porque os materiais que ela foi levantada não duraram muito, né? Teve que ser reconstruída, e a primeira construção acho que demorou 70 anos e depois a segunda construção 90 anos. A gente tem ali na praça também o Palácio do Governo, que chama muita atenção porque ele ocupa quase toda uma lateral da praça, e antes de ser a sede do governo, ali funcionava um convento e uma faculdade. Além desses edifícios, a gente tem ali ao redor o Museu Nacional de Arte e outros prédios históricos que vale a pena a visita. Falando um pouquinho sobre gastronomia. Eu fico meio com o pé atrás em falar sobre gastronomia, porque a gente, quando viaja, a gente tenta fazer uma viagem mais econômica, então assim, a gente não é o tipo viajante gourmet, né? Mas eu posso falar um pouquinho para vocês das comidas mais comuns, assim, andando pela Bolívia, né? A gente tem a truta, né, no Lago Titicaca. Se você foi no Lago Titicaca e não comeu uma truta ao pôr do sol, você perdeu grande parte do que você podia viver ali. A gente tem também o caldo de quinoa, que é uma delícia. A quinoa é um grão, né, ele é muito rico em proteína e eles fazem uns caldos maravilhosos com essa sementezinha. Tem também tipo uma pamonha, só que lá ela é chamada de humitas ou tamales. Eu não entendi a diferença, parece que é a mesma coisa, eu não sei, mas parece que um é feito com queijo e um é feito com carne, não me pergunte qual é qual. Com certeza o polho, né, que é o frango, eles comem muito frango e eles adoram frango. Frito, ensopado, empanado, de qualquer jeito. Até o McDonald's teve problema com as casas de polho, porque eles não tiveram sucesso. Incrível, né? O McDonald's não teve sucesso na Bolívia porque as pessoas não estavam acostumadas àquele tipo de comida. Eles gostavam de sair para comer polho. E, bom, eu espero que... É lógico que não dá para aprofundar muito, senão o vídeo fica muito extenso. Mas a ideia era dar um panorama mais geral, assim, sobre a história, geografia, cultura boliviana, para quando vocês forem viajar, não chegar lá tão cru assim e passar algum vexame, né, por não entender um pouco a cultura do local.